Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma resenha bem legal sobre lápis de cor, até mesmo porque a gente tem feito bastante pintura com lápis de cor aqui no canal, e eu queria trazer para vocês um conteúdo, assim, trazendo alguns lápis de cor mais em conta, com uma qualidade legal. Então, eu comprei alguns lápis de cor, alguns estão para chegar, mas esse já chegou e eu quis aproveitar para fazer a resenha para vocês, tá? Então, vamos lá! Esse daqui, gente, é o lápis de cor bicolor da Faber-Castell, tá? Então, ele vem nessa caixinha. Vocês veem aqui, ó, que ele já mostra que ele é um lápis de cor de 24 cores, tá? E, ao mesmo tempo, ele faz 48 cores. Por quê? Porque ele é bicolor. Numa ponta, ele tem uma cor, na outra ponta, ele tem outra. Aqui atrás, a gente tem todas as tonalidades que a gente tem da linha, tá? Inclusive, nessa linha entra a ouro e a prata. Então, eu vou tirar aqui pra gente poder ver. Eu fiz o swatch já, vou pegar pra vocês. Todos os tons que a gente tem, vou mostrar pra vocês como que é. Ó, esse é o lápis, tá? Numa ponta, a gente tem uma cor, que esse aqui é o roxo, né? E aqui o marrom. Ele é uma madeira boa, tá? Uma madeira firme. Não é aquela madeira de lápis profissional, tá? Mas é uma madeira de boa qualidade. E a gente vê que aqui vem escrito o nome da marca, né? Da linha, que é a Eco Bicolor. E aqui, gente, a gente não tem os tons, tá? Se você quiser ver os tons, você vai ter que dar uma olhadinha na caixa aqui atrás, ó. Todos eles mostram os tons que tem e o nome da cor. Então, o que você pode fazer é colocar pegar uma fitinha, um durex e colar aqui com o nome da cor ou a numeração, pra ficar mais fácil pra vocês, tá? Então, eu fiz o swatch das cores, eu vou mostrar pra vocês como que ficou esse swatch. Aqui, ó, eu fiz de todas as cores, então, o que eu achei da pigmentação desse lápis, tá? Ó, eu vou colocar o valor aqui em cima e vou colocar o link do vendedor no box de descrição, caso vocês queiram fazer a compra. Eu comprei lá na Shopee. Eu não lembro, assim, muito bem qual foi o valor, se foi 50 ou 52. Pra um lápis da Faber-Castell de 48 cores, eu acho que foi um preço ok, tá? Assim, ele poderia ser um pouco mais barato, tá? Porque a qualidade dele é boa, mas ele não é um lápis, assim, 100%. Por quê? Falando como uma pessoa que testa muitos produtos e que gosta muito de lápis de cor, eu tenho vários tipos de lápis de cor aqui na minha casa. E um do lápis de cor que eu tenho, que tem uma qualidade muito boa e que é de uma marca muito boa, que recentemente eu fiz vídeo aqui no canal, é o Super Mina da Giotto, tá? Inclusive, vai chegar o da Giotto, o estilo novo, pra gente comparar com o Super Mina e poder falar melhor se vale a pena investir no estilo novo ou não, tá? Mas, comparando com esse da Giotto, que ele foi R$60 e foi 36 cores, eu acredito que a qualidade desse produto aqui é muito inferior, tá? Mas falando assim como lápis escolar, o Super Mina, ele entra num semi-profissional, ele não chega a ser um lápis profissional, mas você consegue fazer um trabalho incrível com ele se você for fazer uma pintura profissional, tá? Então, assim, comparando com esse lápis de cor da Faber-Castell, ele entrega pouco, tá bom? Principalmente em pigmentação. Mas a diferença de um pro outro é porque o Super Mina é mais macio, mais soft. E a proposta desse lápis é ser realmente mais sequinha, tá? Esse lápis, ele é mais seco. Então, aqui, vocês vão perceber o quê? Que tem algumas cores que elas são super pigmentadas e outras que não. Os tons de azul, eles pigmentam muito bem. Os tons de verde também. O amarelo, então, nem se fala. A pigmentação do amarelo laranja são muito boas, mas as cores mais claras, tipo lilás, um azulzinho mais claro, um rosinha mais claro, até mesmo cinza, tons muito claros, acaba não pigmentando tanto. Então, assim, se for pra você pintar o Bobbie Goods, por exemplo, você vai sentir um pouco de dificuldade, talvez, numa folha mais lisa. Essa folha onde eu testei,
Ela é uma folha mais texturizada, de 90 gramas. E eu senti que aqui ela solta um pouco mais de pigmento, mas em folha lisa, ele dá um pouquinho mais de trabalho pra soltar esse pigmento, tá? O vermelho, por exemplo, gente, o vermelho parece rosa. Então, assim, eu não gostei, tá? Eu particularmente não gostei. O preto, eu achei que tá ok. Ainda não é aquele preto super preto, mas lembrando que esse lápis, ele é um material mais escolar, tá bom? Ele é um produto escolar. Dá, sim, pra você alcançar um resultado bacana com ele, mas perto, por exemplo, de um Super Mina, que é um produto que tá quase na mesma faixa de preço, a diferença aí de R$10, eu ainda ficaria com o Super Mina, porque realmente ele tem uma pigmentação maravilhosa. Deixei aqui o swatch de todas as cores e a gente vai testar com a mesma marca, tá? Mas eu vou pegar aqui a linha Ecolapse tradicional da caixinha vermelha, esses sextavados aqui, ó, pra gente poder ver qual que tem mais pigmentação em questão de maciez, tá? Então, eu vou colocar aqui do lado, eu vou testar aqui pra vocês, ó. Esse lápis aqui é aquela caixinha, é a caixinha tradicional vermelha, sabe? Então, muita gente usa essa linha pra fazer pinturas profissionais, porque esse lápis, ele é muito bom. Ó, vou colocar um pouco mais de pressão. Então, a gente pode comparar essa linha bicolor com essa linha aqui, porque as duas são linhas escolares, tá? Ó. Pra gente poder comparar melhor. E aí, eu vou jogar... Deixa eu escolher uma outra cor. Aqui. Ó, aqui eu não tô colocando pressão. Tô fazendo a minha mão pintando normal aqui, sem pressão, tá? Ó. Vocês vão ver que ele é mais sequinho mesmo. E agora, eu vou apertar pra ele soltar o pigmento, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer ele soltar esse pigmento, ó. Que ele não solta tanto pigmento, até mesmo por ele ser um pouco mais seco. Mas é uma das coisas que eu senti muita dificuldade, que tem algumas cores que não solta, e eu sinto como se o lápis quisesse soltar o pigmento, mas algo ali trava ele na hora da pintura, que ele não consegue sair, ele fica até um pouco riscadinho, tá vendo? Então, ó, pra você ver, esse aqui é a linha tradicional Faber-Castell normal, né? E essa aqui é a linha bicolor. Vocês veem que esse aqui, ele é bem mais seco, né? Ele é bem mais sequinho, esse aqui ele é um pouquinho mais macio, que é da linha tradicional mesmo. Só que esse aqui, ele tem mais pigmento. A gente percebe que ele realmente tem mais pigmento. Vou pegar um tom de laranja aqui, mais claro, pra vocês verem, ó. Esse aqui é um laranja normal, tá? Da linha deles, ó. Vou deixar minha mão leve, ó. Eu sinto já na hora que o pigmento solta, tá? E ele também é um lápis mais sequinho, mas ele é mais macio que essa linha bicolor, ó. Então, assim, tá vendo? Em questão de pigmento, essa linha bicolor, ela deixa um pouco a desejar em alguns tons, tá vendo? E se for pra investir na linha bicolor ou na linha tradicional da Faber, eu ainda prefiro a linha tradicional da Faber-Castell, tá? Que aqui a gente vê, ó, é um laranja claro com laranja claro, que é esse laranja aqui, que eu pus aqui, ó, que é esse. Gente, ele não solta pigmento, tá vendo? Eu senti que em algumas cores ele é muito bom, só que tem outras cores que ele prende, sabe, a cor, e aí o pigmento não solta, então eu senti dificuldade com isso. Então, assim, pra essa caixinha aqui, eu gostei de algumas cores, eu achei que a cartela de cor, principalmente verde água, que são cores que eu gosto muito, os amarelos são incríveis, são super pigmentados. Mas se fosse pra me investir, pra me comprar uma caixa, eu tenho dinheiro pra comprar uma caixa, a caixa que eu compraria seria a caixa tradicional vermelhinha da Faber-Castell dos lápis sextavados, tá? Da bicolor eu já não compraria se fosse pra me investir em uma caixa, assim, pra eu pintar. Até mesmo porque os sextavados da Faber-Castell, eles são muito bons. E você consegue pintar os seus livrinhos de colorir aí, sem nenhuma dificuldade, tá bom? E agora eu vou fazer uma pintura no nosso Bobbie Goods, rapidinho, porque a folha é mais lisa e eu quero ver como ele vai se comportar na folha lisa, se ele vai soltar o mesmo pigmento. E eu volto aqui pra dar uma
uma sentença melhor pra nossa cor, tá bom? Pro nosso lápis, tá? Então, eu já volto aqui com vocês. Bom, gente, eu escolhi o desenho pra gente fazer do livrinho do Bobbie Goods, tá? Pra gente fazer o teste. Eu escolhi esse desenho aqui, bem fofinho. Eu vou pintar ele, mas vou passando pra frente pro vídeo não ficar longão, tá? E aí, qualquer coisa eu vou narrando aí pra vocês, falando pra vocês o que eu tô achando da questão da pintura, tá bom? E eu já volto pra gente dar o feedback final dessa linha da Bicolor da Faber-Castell. Gente, vamos começar a nossa pequena saga pelo laguinho, testando esse lápis. Eu comecei com o azul, pintando o lago. Vocês vão ver que eu vou pintar o lago todinho de azul. E, gente, me deu um trabalho esse lago, porque tinha momentos que eu passava esse azul e esse azul não pigmentava. Aí ficava aqueles espaçamentos brancos, sabe? Isso me deixava muito brava, gente. Voltei aqui com vocês pra falar um pouco do que eu tô achando desses lápis, né? Gente, assim, ele é bem fraquinho, ele não tem quase nenhum pigmento. Tem que ter muita paciência pra pintar com ele. E, assim, não é que ele é ruim, mas eu achei ele muito inferior a toda a linha da Faber. Eu não vou passar pano. Apesar de eu gostar muito da Faber-Castell, eu não consigo passar pano, gente. Tipo, se eu não gosto do produto, eu falo de verdade que... Até porque, né, meu intuito é comprar os produtos, testar, pra mostrar pra vocês não gastarem o dinheiro de vocês, né? Uma coisa que não vai funcionar, gente, ó. E, assim, esse livrinho é aquele livrinho do Bobbie Goods, da 25 de março, o falso, mas que tem a folha melhor do que o original, né? A folha é 180 gramas e, assim, uma folha bem lisinha. Então, pra esse tipo de lápis, que é muito seco, eu não acho que ele é muito bom, tá? Eu já não tinha achado ele, assim, nossa, top, top, top. Na hora que eu testei ele na folha rugosa, né, com textura. Mas quando eu testei ele aqui, na folha lisa, eu vi que realmente é zero pigmento. Ele não solta pigmento e eu não tô apertando, eu não vou apertar, gente, porque eu detesto apertar lápis pra pintar. Quando você aperta o lápis pra pintar, você perde totalmente o alívio, sabe, de você estar pintando pra desestressar. A mão começa a doer, começa a ficar incômodo. Então, assim, pra mim, lápis bom de verdade é aquele lápis que você pinta, ele solta o pigmento sem você forçar demais, sabe? Só dá uma pressionada leve e ele já solta o pigmento. Então, quando o lápis não solta o pigmento desse jeito, pra mim, eu não acho que ele é um lápis bom, principalmente pra pintar. Porque aí, em vez de ser algo relaxante, se torna estressante, porque você tem que ficar apertando o lápis pra ele soltar o pigmento. Eu não tô apertando, pra mim ele lembra muito esses lápis mais baratinhos que a gente compra. Sabe quando a gente compra lápis barato para as crianças pintar na escola? Então, pra mim ele lembra muito esse lápis. Ele é bem um lápis inferior, assim, escolar. Eu não gostei muito dele, não, pra pintar nessa folha lisa. Eu acho, assim, que se você não tem outro material e você quer investir, fica ao seu critério. Porque, assim, pagar R$ 52 num produto que quase não solta pigmento, eu não acho que vale a pena. Tá, eu investiria na outra caixinha, na caixinha tradicional mesmo, que é a caixinha Eco, né, da linha tradicional da Faber-Castell, que o pigmento solta e ele é muito bom, ele é excelente. Mas esse daqui, gente, eu cheguei a ver outras resenhas e, assim, mesmo vendo outras resenhas, né, eu acho legal a gente ver pra ver a opinião das pessoas. Algumas pessoas, a maioria do pessoal falou muito bem dele, mas eu honestamente não gostei. E eu acho que foi uma certa decepção, sabe? Não que eu tenha vindo já com alguma expectativa, até porque eu já tinha visto umas resenhas, mas porque eu esperava que fosse uma qualidade legal, sabe? Porque o preço dele não foi barato, gente. Você vai gastar R$ 52, R$ 53 no lápis de cor, você espere que ele entregue alguma coisa, né? Esse daqui, pra mim, ele não tá entregando nada, vou ser bem sincera. E assim, ó, eu tô pintando bem devagar, que é pra vocês verem mesmo que o pigmento dele é esse aqui, ó.
eu não vou apertar o lápis, tá? Como eu disse pra vocês, não gosto de apertar lápis, não. Então, tô pintando ele com uma pressão ok, tá? Ó, você vê, mesmo pintando devagarzinho, redondinho, tem partes em que eu achei que ele ficou esbranquiçado, sabe? Que parece que o pigmento não solta. E eu já apontei ele pra ver se eu tiro essa primeira camada, porque parece que ele, nesse papel, ele fica mais encerado que o normal, sabe? Então, é uma coisa que eu não gostei muito. Mas, gente, é uma coisa assim, se quiser comprar pra testar, vocês comprem, entendeu? Mas eu não gostei muito dele, não. Eu achei que ele é um lápis muito inferior. Mesmo sendo escolar, a linha Eco da Faber-Castell também é escolar, e não é tão inferior assim, não. Nossa, ele é muito ruim, ele não solta pigmento de jeito nenhum, gente. Ai, que óbvio. Ai, gente, mas enfim, né? E como que vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu quase não faço vídeo assim, né? Conversando com vocês e mostrando pra vocês durante a pintura. Mas é porque eu não gosto que o vídeo fique muito grande pra vocês, entendeu? Eu fico com medo de vocês não gostarem desse conteúdo maior. Então, vocês podem deixar aqui, tá, gente? Nos comentários, se vocês gostam de conteúdo um pouco maior, se vocês gostam dos vídeos um pouco mais rápido, né? Que nem eu faço uns videozinhos mais rápido, com menos explicação. Mas a gente vai tentar salvar esse desenho, tá? A gente vai tentar salvar esse desenho aqui, mesmo que esses lápis não estejam me ajudando muito, mesmo que eles estejam me deixando meio desapontada. É que eu tô bem relaxada hoje, né? Então, dá pra gente pintar sem ficar estressada com o lápis, mas eu vou dando a minha opinião sincera pra vocês. Gente, toda vez que eu vi esse desenho, eu ficava pensando assim, nossa, lembra muito uma cena de um desenho. E aí, depois de um tempo, eu percebi qual é a cena do desenho que ele lembra. Quem já assistiu A Pequena Sereia, sabe aquela cena que o Sebastião tá no lago e ela tá com o Eric dentro do barquinho? Lembra muito a cena que é da música Beija a Moça, sabe? É aquela cena todinha, pra mim, essa aqui. Eu até tinha pensado em usar essa cena pra fazer o desenho, né? Em cima, pra criar em cima. Mas eu achei legal testar esse lápis de cor aqui, porque... Ah, eu não sei. Eu só sei que eu olhei assim o desenho e falei, eu quero pintar esse desenho, deixa eu pintar esse desenho. E aí, depois eu vou ver se eu desenho essa cena de novo, e aí a gente cria em cima essa cena da Ariel com o Eric no barco. Porque, ai, gente, eu não sei vocês, mas A Pequena Sereia, durante muitos anos, foi meu desenho favorito da vida. Eu lembro que eu tinha os meus 6 anos, né? Quando eu assistia A Pequena Sereia. E nessa época, tinha locadora. Eu não sei se vocês lembram, né? Se vocês são dessa geração da locadora. E eu era criança e todas as vezes que meu pai ia na locadora, gente, eu fazia o meu pai alugar esse desenho. A gente ia na locadora pra escolher filme, eu sempre pegava Pequena Sereia. Eu tenho um amor muito, muito grande por esse filme. Então, assim, eu cresci apaixonada pela Pequena Sereia. E eu gosto muito, muito do desenho, da animação, eu gosto demais. E eu era apaixonada, gente. Aí, depois, começou a vir outras princesas, né? Inclusive, a segunda princesa que eu mais sou apaixonada da Disney é a Merida. Eu gosto muito da Merida, até mesmo porque a Merida, ela tem uma força, né? Tipo, ela de não depender, de não precisar de um cara, né, de um príncipe pra ela. Ela pode fazer, ela mostra que você é capaz de fazer isso sozinha, que você não precisa de um cara do seu lado, de um príncipe encantado. Você consegue ser dona da sua história, sabe? E eu sou apaixonada na Merida. Mas a minha princesa da Disney favorita, que tem um lugar no meu coração desde criança, é a Ariel. Eu gosto muito da Ariel, da personalidade dela, apesar de eu sempre fiquei com muita raiva dela ter escolhido ter pernas do que ter cauda, né? Porque eu sou fissurada em sereia. Tanto que tem aquele documentário da Discovery, sabe? Que é um documentário falso, né, gente? Aquele documentário não é real. Mas, quando saiu aquele documentário da Discovery Channel sobre sereias, eu fiquei louca.
louca, louca, louca. Eu queria muito, comecei a acreditar realmente que aquele documentário era real. Mas aí depois, né, gente, começou a vir falando que aquele documentário era falso. E aí eu fiquei bem triste mesmo. Mas eu sempre ficava vendo esses vídeos, né? Será que seria real, tal? Eu não sei, gente. O que vocês acham? Vocês acham que é real? Eu acreditei muito nessas coisas durante muito tempo. Hoje em dia que eu já tô mais calejada da vida, já não sei se eu acredito mais, sabe? Mas eu amava Pequena Sereia. Eu gosto até hoje, gente, na real. Eu gosto bastante até hoje desse desenho. Esse desenho, eu tenho até um Blu-ray, que foi o meu noivo que me deu. Apesar de eu não assistir, né? Mas eu tenho mais como uma memória afetiva desse desenho, porque fez muito parte da minha infância, eu amava, eu assistia muito, eu lembro que eu alugava, tipo, a gente ia devolver a fita, eu ia lá e alugava de novo, devolvia a fita, eu alugava de novo, era sempre assim, era sempre desse jeito, de tanto que eu gostava desse desenho. Ai, ai, mas aí, gente, ó, lápis de cor, terminei essa parte do lago. Agora, vocês estão vendo que ele fica meio riscadinho? Então, foi uma coisa que me incomodou um pouquinho, sabe? Mesmo eu pintando devagarzinho, ó, tem partes em que fica... Eu acho que eu tinha que ter ficado mais lentinha ainda nessa parte aqui na hora de pintar pra ele. Porque eu acho que tem salvação, sabe? Eu acho que depende muito de como que você vai usar. Mas apesar de eu não ter gostado tanto dele, de verdade... eu não gostei. Não gostei muito dele, não. Ai, gente, esse lápis é muito ruim, velho. Ah, gente, eu vou ser muito sincera pra vocês. Quando eu gosto de alguma coisa, eu falo pra vocês, sabe? Mas, gente, é muito seco. Ele, assim, eu já sabia que ele ia ser seco, mas ele não tem pigmento, gente. Isso que me incomoda. Ele pode ser seco, mas ele precisa soltar esses pigmentos. E eu sinto que é um lápis que ele tem vontade, assim, sabe? Sabe quando você tem vontade de fazer alguma coisa, mas tem uma coisa que te prende? É esse lápis, gente. Esse lápis, ele tem uma vontade de ser uma pessoa completamente diferente. Um produto completamente diferente, mas algo impede de ser esse produto, sabe? É esse lápis, é a descrição perfeita dele. Se vocês comprarem e for testar, vocês vão perceber que é mais ou menos isso que eu tô falando. É que parece que o produto quer vir, mas não vem porque tem alguma coisa que impede. Eu acredito que seja a cera desse lápis, sabe? Ele é muito encerado. Eu achei que ele é muito encerado. Ó, eu fiz essa parte e agora eu quero jogar um verde aqui, um pouquinho na água aqui assim, pra gente fazer um laguinho meio esverdeado, sabe? E aí eu gosto de vinho, ó. E é aquilo que eu já mostrei pra vocês, pra fazer o degradê, sabe? E dando uma esfumadinha. E apertando aqui. E aí, a gente vai soltando um pouco, pra ele ficar um verdezinho legal, sabe? Aqui eu tô apertando um pouquinho mais, tá? Pra soltar o pigmento mesmo do lápis. Ó. Pra ficar tipo um lodinho, sabe? Aí eu vou misturar com um pouquinho desse daqui, que ele é um verde água, mais escuro. Vamos ver se eu consigo fazer um degradê aqui, com esse lápis. Gente, se eu conseguir fazer pelo menos um degradê, né, já salva a vida do desenho, mas se não, fica difícil. Mas já tô ficando incomodada que a ponta desse lápis, ele já tá sumindo. Aí eu gosto de um lápis com a pontinha mais fina. Aqui eu não tô apertando muito, tá? Porque como ele é muito encerado, eu tenho medo de apertar e ele não querer construir camada depois. Porque eu ainda vou vir com outro azulzinho ali. Então, eu quero que ele não fique tão encerado pra poder fazer mais uma camada. Ó. É legal porque já fica uma dica pra vocês, ó, na hora de pintar um laguinho.
Eu gosto bastante, gente, de pintar coisa com água. Na verdade, eu acho que eu gosto muito de coisas relacionadas à água, assim. Acho muito bonito. Inclusive, gente, não sei vocês, mas tem uma coisa que eu adoro, é piscina, praia. Agora, então, nem se fala, né, que agora a gente tá entrando no calor. E quando eu era mais nova, eu fazia natação. Eu amava. Gente, falando... Ó, já vai eu mudar de assunto, porque eu começo um assunto e já vou pro outro, né? Mas em falar nisso, eu tava esses dias agora, né? Eu tava olhando, vendo uns vídeos, né, de talassofobia, que é medo do mar, né? Medo do fundo do mar. Gente, eu tava assistindo uns vídeos que eu fiquei, tipo, em choque, sabe? Me dá um desespero. Antigamente, quando eu tava terminando o ensino médio, eu queria muito ser bióloga, né? Eu queria muito ser bióloga marinha. Mas eu acabei desistindo. Por quê? Exatamente porque eu comecei a estudar muito antes de fazer a formação, antes de querer entrar na faculdade. Eu sempre fui muito curiosa, né? Sempre fui uma pessoa assim que. Eu sempre gostei muito de estudar e estudar sozinha. E aí, eu ficava no YouTube assistindo vídeo de monstros marinhos. Monstros marinhos, assim, reais, né? Que nem, por exemplo, a lula colossal, que é considerada, tipo, um monstro marinho, né? E eu comecei a estudar muito sobre o tamanho dela. E nessa época, que faz muitos anos já, foi quando uma das primeiras lulas colossais foram descobertas, né? Que existia mesmo, que foi encontrada, que ela tinha quase 12 metros de comprimento, e que a que acharam era um filhote. Aí você, tipo, meu pai, meu Deus, né? E aí, gente, foi nessa época que eu comecei a ficar com muito medo do mar, com muito medo do fundo do mar. Eu falei, gente, como que eu vou ser uma bióloga se eu tenho medo do fundo do mar? Eu comecei a ter muito pavor. Tipo assim, eu vou pra praia e tudo mais, mas eu tenho um medo muito grande. Eu tenho um medo muito grande. Principalmente porque eu não tô vendo, sabe? Eu não tô vendo e me dá um desespero. Por exemplo, eu tava assistindo um vídeo. Tem até um vídeo no YouTube aí, não sei se vocês já viram, que é um cara que ele foi mergulhar e gravaram um vídeo dele se afogando e tudo mais. Eu fiquei desesperada assistindo esse vídeo. Eu falei, meu, é um bagulho muito tenebroso, porque você tá num lugar completamente desconhecido, é fundo, é escuro, você não sabe o que vai vir de lá. Nossa, aí depois você ainda vai ler HP Lovecraft, né? Que o HP Lovecraft, gente, é aquele terror cósmico, né? E um dos personagens principais do HP Lovecraft é o Cthulhu, né? E, mano, que desespero. E ele é um ser que mora nas profundezas do oceano. E aí ele é aquela criatura que dá medo, que é medonha. Tipo, ele vive no desconhecido e ele é enorme. Nossa, gente, meu Deus. Aí eu comecei a ler Lovecraft, depois eu parei, e é exatamente por causa disso. Porque, nossa, mas a minha talassofobia gritou. E aí, às vezes, eu sou meio doida, eu fico assistindo esses vídeos sobre talassofobia. Porque eu sou doida, gente. Eu sei lá, eu gosto de ver, sabe? Porque, tipo, até então, eu não tô no fundo do mar, né? Então, como não tá me atingindo, eu fico assistindo. Até teve um período que eu tava jogando Subnáutica. E eu parei por causa da talassofobia. Principalmente quando aparece aquele bicho. Ai, eu não sei o que que é aquilo, que eu esqueci o nome. Uma quimera, um kraken, eu não sei o que que é aquilo. Mas ele aparece bem na hora que você tá coletando uns negócios lá no fundo do mar pra poder fazer a sua navezinha se arrumar, né? Porque assim, esse jogo você cai, né, num lugar e no meio no meio do oceano. E aí lá você tem que se virar para poder arrumar a sua nave para você poder voltar, a funcionar. Só que aí você tem que coletar tudo que tem nesse lugar, nesse oceano, tipo, não tem terra firme. E aí você entra em parafuso a hora que você tem que estar nos lugares mais fundos, gente. Ai, Deus me livre. Não consigo. Eu começo a entrar em pânico. Aí eu parei de jogar por isso. Mas eu gostava bastante desse jogo. Eu gosto de jogo com tema de mar. Até joguei um outro jogo que eu também gostei, que eu vou indicar aqui pra vocês. Já que a gente tá aqui, né, pintando coisas com temas de mar, de água,
eu esqueci o nome, como que é? É um jogo muito legal. Se eu lembrar, vou colocar aqui em cima pra vocês. Mas é que você... É bem relaxante. Você só nada, coleta algumas coisas, fica nadando. E meu noivo tinha baixado pra mim um tempo. Eu sei que eu gostei muito desse jogo. Foi muito legal. E você só é um mergulhador, que você sai mergulhando e criando novos caminhos, descobrindo novos caminhos, né, do mar. E você vê muito peixe, muita criatura bonita, assim, no fundo do mar. Só que também tem uns momentos que a talassofobia dá uma gritadinha, viu? Principalmente quando ele chega nos lugares que o fundo é tudo escuro. Ai, gente, eu tenho um negócio com essa coisa do escuro, assim, tipo, lugar que você não consegue enxergar. Me dá um desespero. Nossa, me dá pavor, sabe? Eu fico sempre pensando, falei, gente, como que as pessoas conseguem? Com coisa de fundo do mar, assim, gente, eu tenho muita paranoia, sabe? Mas é uma coisa assim, é um medo besta, né? Porque a chance de acontecer alguma coisa... a gente nunca pode falar, né? De acontecer alguma coisa ruim com a gente no mar é pequena, mas a gente nunca sabe, né? Inclusive, me fez... tá vendo? Eu saio de um assunto e vou pra outro muito depressa. Inclusive, me fez até lembrar de uma frase de um livro da C.J. Tudor que eu li, que é As Outras Pessoas, o nome do livro. E no livro fala assim, a gente sempre pensa que vai sempre acontecer com as outras pessoas e nunca com a gente, né? Mas não vai acontecer comigo não, porque eu não vou me enfiar no fundo do mar, ainda mais sendo tão cagona como eu sou, né? Até parece. Mas aí, gente, ó, como é que eu tô fazendo esse esfumado, usando sempre duas cores, tá? Vem com verde escuro, aí eu venho com esse verde água aqui, um verde água médio, eu acho. Ó, e vou esfumando. Dá pra gente salvar esse desenho, gente. Mesmo que não fique maravilhoso, né? Em questão de pigmentação, mas vai dar pra gente salvar e, por enquanto, ele tá aceitando bem, tá? A construção de camada. Por enquanto, tá aceitando muito bem. Mas eu vou fazer o que agora? Eu vou terminar aqui nessa parte, passar pra frente, pro nosso vídeo não ficar gigantesco. Apesar de eu gostar de conversar com vocês, como eu disse, eu preciso que vocês me falem se vocês gostam de um vídeo mais longo ou se vocês gostam de um vídeo mais curtinho, pra eu poder fazer os vídeos pra vocês que vai agradar vocês assistirem, tá? Se vocês quiserem também que eu deixe mais devagar, pra ir mostrando, pra ir ensinando pra vocês como eu tô fazendo o degradê, também vocês deixem no comentário, pode ir mais devagar pra gente poder ver o que você tá fazendo, pra gente aprender melhor. Eu deixo, tá bom? Mas agora eu vou avançar essa parte aqui, que eu vou fazer alguns detalhes, mas eu vou só avançar, mas eu vou deixar pra vocês verem o que eu tô fazendo, tá? Então, é isso. Eu já volto com vocês novamente, se eu precisar passar mais alguma informação, ou fofocar com vocês de mais alguma coisa que eu lembrar. Bom, depois de eu contar toda a minha saga pra vocês do meu medo de talassofobia, a gente vai continuar pintando. Aí vocês vão perceber que eu vou usar o verde água pra fazer umas sombras, né, no fundo. Eu vou fazer as Vitórias Régias de verde com verde escuro, com verde... acho que é um verde militar esse daí que eu usei. E aí, gente, eu fui misturando tudo e fui tentando trazer o mais que eu podia de pigmento. Eu tava quase abrindo o lápis e arrancando a mina do lápis pra poder pintar. Porque tava complicado demais tirar pigmento desse lápis. Depois eu fui pro Parco, né? Assim, gente, não é um dos piores lápis que eu já usei. Mas é que, cara, pelo preço que eu paguei, ele deveria ser muito bom, né? Então, eu fiquei meio que indignada, assim. Mas, enfim, eu fui fazendo toda a parte aí do barquinho, fui usando o marrom pra fazer degradê, pra fazer umas partes de sombra, né? Inclusive, o marrom mais escuro, ele pigmentava um pouquinho mais, né? Que nem eu falei pra você, cores mais claras não pigmentavam. Bom, gente, a arte concluída, eu terminei, fiz toda a pintura, como vocês viram, com um lápis de cor da Faber-Castell, que foi essa linha aqui, ó, a linha bicolor. E, gente, é um lápis muito seco mesmo. Algumas cores foram bem difíceis pra pigmentar. Tive que apertar um pouco mais, então fiquei um pouco cansada. Em algumas partes eu dei uma apertadinha. Não foi em todos, tá? Mas, assim, um lápis bem ruinzinho pra pigmentar. Algumas cores pigmentaram. Mas, no geral, dou pra ele aí uma nota
6,5, 7, vai, vamos deixar um 7, tá bom? É um lápis que se você quiser investir pra escola, pra fazer pintura no Bobbie Goods, ainda rola, mas só que você vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque vai ter que apertar, tá bom? Um pouquinho aí seu lápis. Mas fora isso, eu dou aí pra ele um 7, a pigmentação dele é bem complicadinha de você conseguir, exige um pouquinho mais de paciência, né? Se você não quer apertar, você vai demorar, como vocês viram no vídeo, eu demorei bastante pra pintar a água, porque demora mesmo. Depois eu só fiz aqui uns efeitinhos de brilho com a caneta, mas é isso, gente. No geral, é um lápis aí de um lápis mediano, tá? Eu ainda prefiro a caixinha tradicional deles, que é a linha sextavada mesmo, tá? E eu indico pra vocês aquela linha, porque aquela linha ali tem pigmento, você não precisa se matar. E pelo valor, gente, dessa caixinha, que eu paguei R$52, realmente vale mais a pena vocês comprarem a outra linha, que é a linha tradicional. Porque esse lápis de cor, ele não vale R$52, mas nem a pau que ele vale R$52, é mais a marca. Porque se a gente pega uma outra linha que tem essa mesma pigmentação, se não for Faber-Castell, normalmente as pessoas falam, nossa, não tem pigmento. Mas, gente, mesmo sendo Faber-Castell, eu tenho que falar, a pigmentação é muito ruim desse lápis. Então, assim, você tem que se esforçar muito pra tirar a cor dele. Mas, no geral, é isso, tá? Então, é isso. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Não esquece de curtir. Gente, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, tá bom? Porque isso ajuda no crescimento. E outra coisa também, compartilha esse vídeo com seus amigos, né? Indica esse vídeo para aquelas pessoas que gostam de pintar, para você poder falar, olha, não compre esse lápis é uma furada, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau!